La palabra del Señor dice lo siguiente en Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estás en el cuerpo. Amén. Vamos nuevamente orar y rogar la bendición del Señor sobre nosotros en este momento de estudio de su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por un día más. Gracias porque este día es el día del Señor. Es el día en el cual tu pueblo, esparcido en la tierra, se reúne en diferentes contextos y a través de diferentes herramientas para adorar tu nombre, para orar, cantarte alabanzas e himnos, y también, Señor, leer y escuchar la explicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora, a fin de que solamente lo que es tuyo, lo que proviene de tu Espíritu Santo, permanezca en nosotros. Quita cualquier elemento humano y preserve en nosotros solamente lo que es tuyo, lo que glorifica la persona bendita de Jesucristo. Bendice a mis hermanos y hermanas y también a esta comunicación a fin de que tengamos el gozo de escuchar y ser edificados por tu palabra. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta epístola fue escrita para creyentes que estaban bajo amenazas, persecuciones y sufrimiento. De hecho, algunos de ellos debiam estar encarcelados quando esta carta doutrinária, Hebreus, foi redactada. Suas páginas não deixam dúvida de quienes eram os destinatários, judíos convertidos, es decir, pessoas que haviam deixado o judaísmo e agora perteneciam à la igreja cristiana. Viene de ahí el nombre de la epístola, Hebreos, los que tenían la lengua hebrea, que hablaban el hebreo como su primer idioma. Somos capaces de imaginar los riesgos que un judío experimentaba al confesar su fe en Jesús como el Mesías de Israel, como el Salvador del mundo. En la época del Nuevo Testamento, un judío cristiano podría ser expulsado de la sinagoga, perder su empleo y exponer su familia a necesidades materiales si confesaba su fe en el Señor. Por eso un judío cristiano. En el mejor de los casos, este judío convertido se quedaba al margen de la sociedad y en el peor escenario sufría persecución y muerte. Cuando hojeamos las páginas de Hebreos, se nota que algunos hermanos estaban en la cárcel y otros ya habían perdido la vida por su fidelidad al Señor. Obviamente, estas circunstâncias abalavam a igreja. Me refiro a las persecuciones, a las amenazas de muerte, al hecho de que existiam creyentes encarcelados e outros já muertos. Entre os creyentes que receberam a epístola, alguns estavam desanimados e não poucos confusos e dispersos. Aprendemos en la historia de la iglesia que siempre que suceden duras persecuciones hacia la iglesia del Señor, estas purifican al pueblo de Dios, prueban la fe de los creyentes,
despiertan a los apáticos y fortalecen la esperanza de muchos. Además, las persecuciones ocasionan la aparición de los héroes de la fe. Incluso nos gusta recordarlos, ¿verdad? De hecho, uno de los géneros literarios más consumidos por los protestantes es el de los testimonios. Los testimonios que nos entregan ejemplos de fortaleza y resistencia espiritual ante las más duras persecuciones y pruebas. En el siglo XVI, el siglo en el cual estalló la Reforma Protestante, el libro de los mártires de John Foxe se tornou um best-seller, um livro muito vendido e muito famoso. E no século passado, Torturado por Cristo, de Richard Urban, vendeu mais de 10 milhões de cópias em 60 idiomas. Este autor, Richard Urban, estuvo durante 14 anos en la cárcel en las manos de los comunistas en la antigua Unión Soviética. Sin embargo, lo que a menudo no se comenta es la otra cara de la moneda, el otro efecto de las persecuciones. Las persecuciones desaniman a muchos cristianos, alejan otros de la comunidad de fe y evidencian la debilidad de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan de estas palabras? Escuchen. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Horas después, el gallo cantó. Pedro había negado a Cristo no solo una, sino 3 veces. El episodio de la negación de Pedro nos recuerda que el ser humano, incluso el cristiano, es débil, sujeto a dudas, confusión y desánimo, especialmente ante situaciones extremas que envuelven gran sufrimiento y el bienestar de los familiares, de sus parientes o de la gente más cercana. La verdad, hermanos, es que no todos los creyentes pueden ser mártires o tienen la fortaleza espiritual para hacerlo. Por supuesto, producto de nuestro propio descuido, porque no oramos y no maduramos en la fe como debiera ser. Por ello, ante las persecuciones y amenazas, muchos tiemblan, dudan y piensan en desistir. Algunos llegan al punto de negar que son cristianos, como el propio Pedro. Y hay casos de cristianos que denuncian a sus hermanos. El autor de la epístola a los hebreos não queria que isso passara entre seus contemporâneos, entre os leitores de sua carta. O risco de apostasia significa adultério espiritual, abandono de la fé. O risco de apostasia era real para seus leitores, que estavam sendo pressionados a regressar ao judaísmo, que estavam sendo pressionados a abandonar o cristianismo. Havia fuerte pressão para que volviesen a la tradição religiosa e cerimonial de seus padres, a las práticas do Antigo Testamento, para convencer-los de que isso não valdria a pena. O autor de Hebreus demonstra que Cristo é o colmo de la revelação, que su venida es el cumplimiento del mensaje del Antiguo Testamento, que las cosas antiguas eran la sombra de la realidad que es Cristo. En las páginas de la epístola vemos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Son los primeros versículos de la epístola. Además, vemos que Cristo es superior a los ángeles, en los capítulos 1 y 2. Que Cristo es superior a Moisés, en los capítulos 3 y 4. Que Cristo es superior a Aarón, el primer sumo sacerdote, y a todo el sistema sacerdotal, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8. Que el monte Sión, que representa en Hebreos la nueva alianza, que el monte Sión es superior al monte Sinaí, que representa la antigua alianza. Isso aparece, está bien explicado en el capítulo 12. En este mismo capítulo 12, aprendemos que Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos, la epístola, por lo tanto, resalta la excelencia de Cristo sobre todo y todos. Sus 12 primeros capítulos constituyen una verdadera mina espiritual, com grandes depósitos de ouro e pedras preciosas para todos aqueles que queiram escavá-la. É teologia pura, teologia bíblica produzida por el Espírito Santo. Por sua vez, o capítulo 13, que é o último capítulo da epístola, é eminentemente prático, funcional e experimental, haciéndonos bajar de las maiores alturas de la reflexión teológica al piso de la historia, a la realidad del día a día, a lo concreto. Es una conclusión perfecta para la epístola porque nos enseña que la doctrina solo tiene valor cuando influye en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones interpersonales, en la encarnación de la fe. Este capítulo nos habla de deberes cristianos a pesar de las circunstâncias. É sobre isso que vamos a meditar, que vamos a reflexionar nesta manhã. Deveres cristianos a pesar de las presiones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las complejas circunstâncias. Os deveres señalados en este capítulo 13 se enmarcan en 3 ámbitos. Hoy veremos os deveres relacionados a los necessitados, a las personas que devem receber nuestra asistencia. E acá, en estos 3 versículos, nos são entregados 3 deveres. Parece um sermão bem presbiteriano, verdade? 3 divisões, 3 argumentos, 3 lecciones, 3 verdades, 3 princípios. O primeiro dever aparece no versículo 1. É o amor fraternal. Dice o versículo 1, permanezca el amor fraternal. A palavra amor usada por el autor de la epístola é Filadélfia. Normalmente, en el Nuevo Testamento, a palavra usada para amor é ágape. Pero acá aparece Filadélfia, que significa amor entre hermanos. El texto dice, permanezca el amor fraternal. De hecho, el autor reconoce que sus lectores já praticavam el amor entre ellos. En el capítulo 6, versículo 10, lemos, porque Deus não é injusto para olvidar vuestra obra e o trabalho de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos e servindo-les aún. O autor agora insiste para que se mantenga esta amorosa disposição hacia os demás, para que sigam na prática do amor fraternal, especialmente porque ante as adversidades, as pessoas tendem a preocupar-se muito consigo mesmas e a descuidar as necessidades ajenas. Nuestro instinto de supervivencia
mezclado com o egoísmo próprio de nossa condição pecaminosa, nos impulsa em essa direção. Nos impulsa na direção de priorizar nosso bem-estar em desmedro del bem-estar de los demás. Me acuerdo de uma situação que ilustra isso. La presenciei em minha época de adolescência. Teníamos uma fenta em nossa casa. De hecho, hasta hoje, a fenta sigue na casa de meus papás. Teníamos e seguimos tendo como família um mercadito, um mini market. Durante minha adolescência, aquela foi uma época de grande recessão econômica em Brasil. E faltavam muitos produtos em los almacenes. Um dos produtos mais buscados por la gente era leite nido. A leite nido foi muito buscada naquela época. Finalmente, me acuerdo que meu papá logrou comprar uma caixa de leite nido para justamente venderlo no mercadito. E eu estava encargado pelo mercadito. Me tocou o turno naquela ocasião. Los taros de leite nido estavam puestos en la repisa, en la estanteria. Chegou uma senhora e queria comprar todos os taros de leite nido. Esta senhora explicou que tinha um filho pequeno, que levava tempo buscando a leite e outras coisas mais. Minha mamá disse a esta senhora que não podíamos vender todos os taros a ela. A quota eram 2 taros por pessoa, porque existiam outras famílias que necessitavam comprar leite para seus filhos. Mis hermanos, assim somos os seres humanos, assim somos nós outros. Ante a necessidade, nós outros demonstramos ou apresentamos a tendência de olvidarmos da necessidade de los demás. Devemos praticar o amor porque lo hemos recebido e seguimos recebendo ao diário o amor de Deus. No capítulo 4 da primeira epístola de Juan, lemos o seguinte: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Deus, sino en que Ele nos amou a nosotros e enviou a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A continuação, neste mesmo capítulo, Juan afirma: pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, de gracia recibisteis, dad de gracia. La semilla que prospera não é a semilla guardada en el bolsillo. É a semilla echada en la tierra, lançada a fim de produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. A igreja não é um clube. A igreja não é uma organização não governamental. Não é um partido político. A igreja é uma família. Somos hermanos porque temos o mesmo Padre. Somos uma fraternidade basada en el amor de Deus. O amor fraternal pode manifestar-se de diferentes maneiras. Me gostaria plantear-lhes, a modo de aplicação, solamente uma, tendo em conta que formamos parte da primeira igreja de Santiago, uma congregação multiétnica, uma congregação muito diversa ou diversificada, pois temos entre nós chilenos de diferentes partes do país e pessoas de outras nações, gente de Bolívia, Peru, Colômbia, México, Brasil e Coreia. E, eventualmente, algum visitante de Venezuela, de Equador ou de outro sítio. Además, como as demais igrejas, entre nós há niños, adolescentes, jóvenes e ancianos, ou seja, é uma congregação que posee, tiene personas de diferentes rangos de edad.
A diversidade está muito presente entre nós. Diversidade de costumbres, de perspectivas culturais, de gustos gastronômicos, de acentos, de estilos de vida, de compreensão ou maneiras de entender as coisas. Irmãos, en el Senhor, les ruego, tengamos cuidado com nossas palavras, com a forma através da qual exponemos nossos pontos de vista e opiniões políticas. Tengamos cuidado com nossas publicações e as respostas que oferecemos ou que escrevimos em las redes sociais. Además del cuidado hacia el prójimo, sepamos pedir perdão e perdonar. Uma pessoa que não perdona está enferma. Deus pode dar-nos graça para sanar-nos. Pero há um segundo dever. Hemos visto que o primeiro dever, a pesar de las circunstâncias, é o amor fraternal. E o segundo dever aparece no versículo 2. Não os olvideis de la hospitalidade, porque por ella algunos, sem saberlo, hospedaram ángeles. Um momento para um pouco de água. Para. O copo está em cima da mesa. Já que estamos falando de amor fraternal, uma ilustração concreta. Minha senhora me serviu um vaso de água. Muchas gracias. Muy bien, la palabra hospitalidad que aparece en el versículo 2 del capítulo 13 de Hebreos significa literalmente amor a los extraños, es decir, amor hacia aquellos que no son de nuestra convivencia. Devinem de aí a palavra hospital. E de hecho, é interessante pensar porque no hospital estão os enfermeiros, as enfermeiras, o equipo médico que recebe a los extraños, a aqueles que não são de sua convivência. A verdade, irmãos e irmãs, é que é fácil amar e acolher a los que nos são cercanos, a um hijo, a um hermano de sangre, a los papás, a los padres, a um amigo muito querido. Pero o desafio que temos como hijos e hijas del Senhor é cultivar a hospitalidade hacia los extraños, hacia los de afuera, hacia as pessoas que não nos são cercanas. Hospitalidade implica abrir a casa, abrir o hogar. Pero uno solamente pode abrir a casa se antes abre o coração. Em la época do Novo Testamento, em la época em que esta epístola foi redactada, era muito comum o traslado ou migração de pessoas por diferentes motivos. Guerras, hambre, persecuções, ou mesmo por motivos muito nobres. Alguns apóstolos, como Pablo, ou líderes da igreja, como Timoteu e Tito, viajavam frequentemente. Donde eles se hospedavam? Em los hoteles de la época? Por supuesto que não. Porque a grande maioria de los creyentes e de los líderes da igreja não tinham muitos recursos econômicos. Os apóstolos e os líderes da igreja, e também muitos cristianos, se hospedavam en el hogar de los hermanos de la ciudad, en donde llegaban. Escuchen lo que el apóstolo Juan dice sobre el hermano Gaio. Amado, fielmente te conduces quando prestas algum serviço a los hermanos, especialmente a los desconocidos, es decir, a los extraños, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, e harás bien en encaminarlos como é digno de um serviço a Deus, para que continuem su viaje. Nosotros, pues, devemos acolher a tales pessoas para que cooperemos com a verdade. O texto de Hebreus 13, versículo 2, afirma:
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El autor de Hebreus tiene presente aqui 2 episódios mencionados em Gênesis. Um com Abraão e outro com Lot. Sin dar-se conta, Abraão recebeu a visita de 3 homens. Los acorrió, los hizo descansar, les dio água para lavar sus pies e depois les serviu uma rica comida. Estes 3 homens eram, em realidade, 2 ángeles e o próprio Deus, que depois seriam hospedados na casa de Lot. Se tratou de um caso de teofania, é dizer, uma manifestação visível de Deus e de los ángeles. O autor não está dizendo que nós podremos receber a visita de ángeles. Não. Aunque existam pessoas que afirmam haver visto ángeles. Não les hago muito caso. Não muito, só um pouquinho. Lo que o texto quer ensinar-nos é que o creyente, quando acorre a um estranho, pode estar recebendo um enviado de Deus, um mensageiro do Senhor. A raiz de isto, de la hospitalidade que o texto nos recomenda, e não pensando em uma possível recompensa, sino pensando em Cristo, sempre que seja possível, devemos demonstrar amor e hospitalidade hacia los necessitados. Pablo nos recomenda o seguinte: amaos los unos a los outros com amor fraternal, compartindo para as necessidades de los santos, praticando a hospitalidade. O autor de Hebreus não está dizendo que devemos acorrer em nosso hogar a qualquer. Não é isso que ele está afirmando ou recomendando. Devemos ser hospitaleiros para com os irmãos na fé, los que comprovadamente são nossos irmãos, e ao mais quando estes irmãos estén bajo verdadeiras necessidades. Al hacerlo, estamos recebendo ao próprio Senhor Jesucristo em nosso hogar. ¿Por quê? Porque o próprio Jesus afirma em Mateus 25, porque tuve hambre e me distes de comer, tuve sede e me distes de beber, fui forasteiro e me recorristeis, estuve desnudo e me cobristeis, enfermo e me visitastes, em la cárcel e vinisteis a mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos hambriento e te sustentamos, ou sediento e te dimos de beber? E quando te vimos forasteiro e te recorrimos, ou desnudo e te cobrimos? Ou quando te vimos enfermo ou em la cárcel e vinimos a ti? E respondendo o rei lhes dirá: de cierto os digo que enquanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermano o hermana que me escucha, déjame hacerle una pregunta. ¿Usted es capaz de abrir su hogar y recibir a un hermano en la fe? ¿Sí? Un 7. ¿No? ¿Por qué no? Pastor, sabe qué, pastor? Não puedo. Vivo solo ou sola e não conviene receber a uma pessoa em meu hogar. Ou então, não, porque puedo comprometer ou exponer a intimidade de minha família, a privacidade de meu cônjuge e de meus filhos. Não, pastor, não puedo porque não tenho espaço. Ok. Se estas são as verdadeiras razões, você está excusado ante o Senhor. Sin embargo, isso não lhe exenta de la responsabilidade de meter a mão no bolsillo e ajudar a la persona, ou então isto não lhe exenta
no le impide de movilizar a la hermandad a fin de encontrar una solución para la necesidad de la persona, del hermano que te pide o que necesita ayuda. Hace pocas semanas fue lo que pasó con nuestro hermano Roy, el presbítero Roy Alvear, que ahí se topó o cruzó con Orlando, me parece que cerca de la iglesia. Depois vocês podem enterar-se mais com o próprio Roy. Que Roy isso? Roy levou Orlando a um hostel ou um albergue, certo? E pagou e sigue pagando por sua hospedagem. E como não era um monte pequeno, Roy compartilhou a necessidade com outras pessoas da igreja. E outros irmãos han aportado, assim que Orlando ha sido bendecido por el coração hospitaleiro de outras pessoas. Mis hermanos e irmãs, ante uma pessoa necessitada, quedar-se callado ou indiferente é pecar contra o Senhor. Pode ser que você não sepa o que fazer imediatamente. Às vezes passa isso. Nos enfrentamos ante uma situação que nos desencarra, que nos pia, que não sabemos o que fazer al tiro. Pero você pode convocar a seus irmãos para orar e para buscar uma solução para o problema, para a necessidade. Você pode buscar a solução na presença de Deus. Há maravilhosos exemplos bíblicos com respeito a isso. Quando Neemias supo das necessidades de seus compatriotas em Jerusalém, que estavam bajo gran mal e afrenta, em condições de pobreza extrema, a Bíblia informa que Neemias se sentou, que Neemias orou, hizo duelo por alguns dias, ayunou, e, no menos importante, orou delante del Deus de los cielos. Neemias buscou solucionar um problema na terra ante el Deus ou delante del Deus de los cielos. E se passaram 4 meses hasta que Neemias lograra hablar com o rei. 4 meses mais para que Neemias finalmente ligara em Jerusalém para começar a obra de reconstrução da muralha, das portas e principalmente a reforma espiritual. Reanimar seus irmãos e irmãs. Temos outro exemplo na Bíblia, também no contexto do Império Medo-Persa. A reina Esther, quando recebeu o informe, a informação de que havia um decreto que iba a exterminar, a eliminar os judeus do mundo, a reina Esther não só se puso a ayunar, sino que convocou a todos os judeus de Susa para hacerlo a favor de ella, que intercederia a rei, a seu esposo, por la vida de seu povo, por la vida de los judeus. Assim que o segundo dever é a hospitalidade. Se você não pode receber em sua casa, se você não pode abrir a porta de sua casa, quizá você pode abrir a porta de seu bolsillo. Você pode orar ao Deus de los cielos. Você forma parte de uma congregação. Você forma parte de uma família muito grande. Você pode compartilhar a necessidade desta pessoa ou de las pessoas, a fim de que, juntos, como igreja, como família de la fé, encontremos, bajo a graça e a assistência do Espírito Santo, uma maneira, se não de solucionar o problema, ao menos de diminuir o sofrimento de la persona, de la família ou de quienes sejam. Pero há um terceiro dever, que está no versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente com eles, e de los maltratados,
como que também vosotros mismos estáis en el cuerpo, ou seja, experimentando a própria situação, como se fueran ustedes. O terceiro dever é a compaixão. Que interessante, que edificante. En el dever anterior de la hospitalidade, somos animados a abrir nuestra casa ou nuestro coração ou nuestro bolsillo para receber e ajudar al hermano necessitado. Agora somos estimulados en el dever de la compasión a ir, a salir del hogar hacia los que están en la prisión o bajo maltratos y sufrimientos. Los lectores de la epístola conheciam essa realidade. En el capítulo 10, versículo 32 en adelante, lemos lo siguiente. Recuerden aqueles dias passados, quando ustedes, depois de haver sido iluminados, sostuvieron uma dura luta e suportaram muito sofrimento. Umas vezes se vieram expuestos publicamente al insulto e a la persecução. Outras vezes se solidarizaram com os que eram tratados de igual maneira. Também se compadeceram de los encarcelados, e quando a ustedes les confiscaram seus bienes, lo aceptaram com alegria, conscientes de que tinham um patrimônio melhor e mais permanente. Mis hermanos e hermanas, tener compaixão é poner-se en el lugar del outro, é sentir su dolor ou intentar hacerlo. Que passaria se você supiera que um hermano suyo de sangre, suyo, foi preso, foi metido na cárcere e se encontra encarcelado? Estou seguro que você escreveria cartas, lo visitaria, pediria oração a favor de ele, e, se for necessário, se moveria para pagar-lhe um advogado. E com respeito a um irmão em la fé, você haria lo mesmo? Devemos esforçar-nos por hacerlo, porque temos o mesmo Padre. E este Padre se alegra quando ajudamos a los necessitados, a los encarcelados. Sejam por razões justas, porque estão pagando por seus errores, sejam porque estão experimentando a cárcere ou estão na cárcere por razões que não correspondem. Pablo, quizás é o autor da epístola a los hebreus, não lo sabemos, foi muito bendecido por la compaixão de los hermanos en la fé, de seus hermanos espirituales. Al menos 6 passagens do Novo Testamento mencionam que, mientras Pablo estuvo preso, ele recebeu assistência de los demás. Em um dos passagens, Pablo afirma o seguinte: tenga el Senhor misericórdia de la casa de Onesíforo, porque muitas vezes me confortou e não se avergonzou de mis cadenas, sino que quando estuve em Roma, me buscou solicitamente e me ayudou. Mis hermanos, que maravilhoso exemplo de Onesíforo, que muitas vezes buscou a Pablo, lo confortou e lo bendijo. Sempre nós podemos crescer em la graça de la compaixão. Estamos contentos como igreja e alabamos a Deus por el comedor social. Uma hermosa maneira de demonstrar compaixão a los que necessitam comida. De demonstrar nossa teologia através de obras, de ações, em lo concreto. Incluso estamos necessitando mais colaboradores e mais aportes para bendecir a mais pessoas com uma sencilla, pero igualmente rica e carinhosamente preparada colação. Também alabamos a Deus por el Ministério de Misericórdia que nossa irmã Ana Blanco ha desarrollado hacia a irmã Ana Maria Vargas. Igualmente, sabemos de outras pessoas
em meio nuestro, que han sido instrumentos de graça em la vida de outros. Por exemplo, he visto a la hermana Cecília Salazar várias vezes ayudando a muitas ancianas em nuestra congregação. E por supuesto que há outros exemplos, alguns nem mesmo conhecidos por mim, ou por la maioria de los miembros, de compaixão em nuestra congregação. Que crescamos em compaixão. Demonstrar compaixão é ser misericordioso. E nosso Senhor Jesus dijo, bem-aventurados los misericordiosos. ¿Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Assim que os deveres cristianos são os primeiros, porque o texto sigue. E vamos a estudar, Deus mediante, os demais deveres em 2 sermões mais, em futuras ocasiões. Assim que hoje hemos aprendido com respeito ao amor fraternal, a la hospitalidade e a la compaixão. Deveres cristianos, apesar das circunstâncias. E agora quero mencionar as circunstâncias para concluir, para dar término ao sermão. Como no primeiro ciclo, na época em que esta epístola foi redactada, em nosso tempo há hermanos em la fé e demais pessoas que não são creyentes, que necessitam ser abraçadas, que devem ser bendecidas por el amor ou através do amor fraternal. Há outras que estão encarceladas. Mis hermanos, hemos vivido uma época muito compleja, muito difícil. O mundo volcou. Esta pandemia nos surpreendeu, nos pillou. Jamais me imagino que nós havíamos pensado, concebido lá a possibilidade de quedarmos tanto tempo encerrados reclusos. Han sido tempos complejos, complicados, como os tempos de los primeiros leitores de Hebreus, como foram os tempos de estes leitores, que estavam bajo persecuções, ameaças, e sabiam de irmãos suyos que estavam na cárcel e outros que já haviam muerto. Não temos o capítulo 11 de Hebreus, o capítulo conhecido a vezes como de los héroes de la fé, al azar. Este capítulo aparece acá para dar constância de tantos irmãos e irmãs de las épocas mais remotas, mais antiguas, certo? E também de outros cujos nomes não são mencionados, pero que aí estão implícitos ou ocultamente mencionados. E na época do primeiro ciclo, compleja que foi para os cristianos, não exentava ou não exentou os cristianos em relação a seus deveres espirituais, a seus deveres em relação ao Senhor. Quizás uno pode entender ou ser tentado a entender o seguinte: que exigente este autor de los Hebreus. Os hermanos estavam bajo persecução, ameaças, possibilidade de muerte, ante muitos riesgos, e ele todavia exige. Espera que os cristianos cumpram seus deveres. Como praticar o amor fraternal? Como praticar a hospitalidade, a compaixão, se eles estavam bajo ameaças e persecuções, meus irmãos? As persecuções, incluso a pandemia, não nos exentam de nossos deveres e responsabilidades ante o Senhor e as pessoas. Nossa época, igual que o primeiro ciclo da era cristiana, ha sido caracterizada por uma grande prueba. Aunque sepamos que em alguns lugares do mundo existam persecuções hacia os cristianos, o irmão Jonathan Drummond nos recordou isso em seu sermão. Os efeitos da pandemia, produto do COVID, han sido devastadores para muitos de nossos irmãos em la fé. Há
personas sin trabajo, hay personas que no han tenido lo suficiente para proveer a su familia, hay otros que han enfrentado outros desafios, outras pruebas em relação a seu ânimo espiritual. Mais que nunca, irmãos e irmãs, devemos preservar e desarrollar o amor entre nós outros, praticar a hospitalidade e a compaixão. O Senhor está conosco, o Senhor nos ha bendecido, que mostremos em lo concreto, em la prática, que somos uma igreja, que somos uma família, que somos o povo de Deus, para a glória do Senhor e para a edificação e bem-estar da família da fé. Que o Senhor bendiga a todos nós. Amém.